Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora mais uma questão da FUVEST 2006, questão de número 92, uma questão de biologia, que diz pra gente o seguinte: o ciclo de vida de uma planta de feijão pode ser representado pelo esquema abaixo. E aí ele dá um esquema pra gente dessa planta de feijão. O conjunto haploide de genes é encontrado em células do... Ele quer saber, então, quem dentro desse ciclo tem um conjunto N de cromossomos. Quem é haploide? E aí a gente vai ter que analisar dentro disso aqui e achar o ciclo haplodiplobionte aqui dentro. Importante, então, a gente tem que ter alguns pontos de verificação que a gente sempre tem certeza. Os pontos que a gente sempre tem certeza, olha só, são os gametas. Gametas são sempre haploides. Por que gametas são sempre haploides? Porque eles vão fecundar, eles vão se unir para formar uma célula que é sempre diploide. Consequentemente, o zigoto é sempre diploide. Então, gameta feminino sempre haploide, gameta masculino sempre haploide, zigoto sempre diploide. Tá certo? O que acontece no desenvolvimento dessa planta, então? Essa planta é a planta de feijão, ela tem frutos, ela tem sementes. Então a gente está falando de uma angiosperma. Se a gente está falando de uma angiosperma, a geração adulta aqui, olha só, a gente tem uma geração adulta esporofítica, que surge a partir do desenvolvimento do zigoto. O zigoto, então, se desenvolve em esporófito, um esporófito, então, diploide. Esporófito diploide. Esse esporófito diploide vai realizar, olha só, meiose. A gente pode tomar, como ele está indicando para a gente no gráfico aqui, né? Ou no ciclo, ele está indicando para a gente a meiose. A gente poderia então pensar que, se a meiose é aqui, a célula anterior à meiose sempre tem que ser diploide. E a célula posterior sempre tem que ser haploide. Então o esporófito é diploide e os esporos vão ser haploides. Esses esporos vão se desenvolver, vão realizar mitoses sucessivas e vão formar um gametófito masculino haploide e um gametófito feminino haploide, a nossa segunda geração adulta. Então temos gametófitos adultos haploides, esporófito adulto diploide, zigoto diploide e gametas e esporos haploides. Ele quer saber quem nessa bagunça toda, então, tem um conjunto haploide de genes? Vamos procurar, então. Haploides aqui. Temos os esporos, temos os gametófitos, temos os gametas. Os outros, esporófito diploide, zigoto diploide. Então, haploide, que é o que o exercício quer saber, são esporos, gametófitos e gametas. E aí vamos ver qual dessas alternativas, então, vai falar pra gente algo que esteja relacionado a esporos, gametófitos ou gametas. Olha lá, o embrião que se forma a partir de 4, o embrião que se forma a partir do zigoto é o desenvolvimento desse zigoto diploide. Logo, esse embrião também será diploide. O endosperma que se forma em 1. Endosperma que se forma nos esporos. E a gente pergunta, esporos formam endosperma? Não, endosperma é uma estrutura particular das sementes. Sementes formam endosperma, esporos não. Então, a alternativa B está incorreta, esporos não formam endosperma. A alternativa C diz pra gente, endosperma que se forma em 5. De novo, esporófito é uma planta adulta que não vai ter um endosperma. O endosperma é próprio da semente. Então, a alternativa C também está incorreta. E mesmo que a gente estivesse, então, analisando o endosperma da semente dessa angiosperma, é importante lembrar que o endosperma se desenvolve a partir da fusão de núcleos polares com o núcleo do tubo germinativo, do tubo polínico que germina no grão de pólen. Então, esse endosperma ele vai ser triploide
nas angiospermas. Tá certo? Angiospermas tem o endosperma, então as sementes de angiospermas têm endosperma triploide. Então, realmente, essas duas alternativas que falam de endosperma pra gente vão estar incorretas. E a alternativa D diz tubo polínico que se forma em 2. Então, em 2, no gametófito masculino, a gente tem o grão de pólen, né, que vai desenvolver este tubo polínico. O tubo polínico, então, ele é uma estrutura do gametófito masculino, que é haploide. Alternativa correta pra gente, então, a alternativa D.